Para o comprimento do arco, nós temos S, o comprimento do arco, igual à integral, que varia de a até b, da raiz quadrada de 1 mais a derivada da função ao quadrado. Mas de onde vem essa função? De onde vem esses valores de a até b? Por que essa raiz quadrada? A modelagem para o comprimento do arco tem o mesmo movimento, partindo de um conceito mais básico e estendendo para um conceito mais geral. Fica assim. Para o conceito mais básico, nós temos a distância entre dois pontos, que é dada por Pitágoras. Uma vez que nós temos o ponto A com coordenadas x, y, o ponto B com coordenadas x, y. E aí percebemos que a coordenada x, y do ponto A e x, y do ponto B, elas possuem uma notação confusa, né? Então, para tirar essa confusão, vamos dizer o seguinte: a coordenada x do ponto A é x do ponto A, a coordenada x do ponto B é xb. Assim, para o y, ya e yb. Portanto, a distância do ponto A até B, ela é definida observando que nós temos um triângulo retângulo aqui. Para esse triângulo retângulo, a distância de A até B é determinada por Pitágoras. Fica assim: distância de A até B ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. E essas medidas dos catetos são x do ponto B menos x do ponto A e y do ponto B menos y do ponto A, uma vez que a distância é dada pela coordenada final menos a coordenada inicial, yb menos inicial, ya. A mesma coisa vale para o x. Então, a distância entre A e B fica x de b menos x de a ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. O caso mais geral, que define o conceito mais geral de comprimento do arco, é modelado da seguinte forma. Então, nós vamos ter uma curva y igual a f de x, e o interesse é calcular o comprimento de um retalho dessa curva, de um pedaço dessa curva. Esse pedaço começa com x igual a A e vai até o ponto onde x é igual a B. Isto é, nós estamos interessados nesse comprimento aqui, que nós vamos chamar de S. S é o comprimento deste arco, o comprimento desta curva. E ela, por sua vez, não possui uma forma conhecida para que a gente calcule o comprimento dela de uma maneira simples. O que nós vamos fazer é pegar um retalho desta curva e analisar numa escala microscópica. Fica assim. Nesta análise microscópica, percebemos que um pedaço desta curva é aproximadamente um segmento de reta, que define também um triângulo retângulo, onde os catetos medem dx, o diferencial x, e dy. Assim, esse comprimento S, na verdade, é um infinitesimal chamado ds, o que gera ds ao quadrado igual a dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Ou ainda, ds igual a raiz quadrada de dx quadrado mais dy ao quadrado. Se nós tomarmos essa quantidade da direita e multiplicarmos e dividirmos por dx, teremos o seguinte resultado. ds é igual, esse dx eu vou colocar também lá dentro da raiz quadrada. Vai ficar dx ao quadrado mais dy ao quadrado sobre dx ao quadrado. Esse outro dx vai ficar fora da raiz quadrada. Assim, ds resulta em 1 mais dy sobre dx ao quadrado, tudo isso dentro da raiz quadrada. Dx fora. Agora vamos lembrar que dy dx representa a derivada da função f, ou seja, f' de x. Se nós substituirmos dy dx por f' de x, teremos a expressão que deu origem ao comprimento do arco. Fica assim. ds é igual a 1 mais
a derivada ao quadrado na raiz quadrada dx. Lembra que esse ds é o comprimento de um retalho microscópico da curva, desse retalho aqui. Temos que somar todos esses comprimentos para x variando de A até B, ou seja, para esse x aqui, variando de A até B, somando todos os retalhos da curva. Portanto, o comprimento da curva S é igual à integral que varia de A até B, de 1 mais a derivada ao quadrado, raiz quadrada, dx. Sintetizado neste slide aqui. Uma observação importante é que, conforme a disposição da curva, também podemos ter uma modelagem em y. Porém, grave a ideia fundamental por trás desta modelagem, que é a soma dos retalhos da curva. E esses retalhos da curva podem ser recobertos com uma variação em x ou uma variação em y. Vai depender muito do seu modelo, da sua escolha. Para exemplo, nós temos calcular o comprimento da curva y ao quadrado igual a 4, que multiplica x mais 4 ao cubo, para x variando de 0 até 2, e o y é maior do que 0. Fica assim. Então, para resolver esse problema, nós vamos perceber que, antes de mais nada, o y é maior ou igual a 0. Isso significa que y é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4, que multiplica x mais 4 ao cubo. Porém, o sinal de negativo aqui é desconsiderado, já que o y é maior do que 0. Continuando na expressão do y, nós temos a raiz quadrada do 4, que multiplica a raiz quadrada de x mais 4 ao cubo. E y é igual a 2, que multiplica a raiz quadrada de x mais 4 ao cubo. Ou, se nós optarmos por escrever y na forma de potência, fica y igual a 2, que multiplica x mais 4 elevado a 3 sobre 2. Lembrando que raiz quadrada aqui 2, a forma fica 3 sobre 2. Mas note que o y ele é igual a f de x. O f de x é igual a 2, que multiplica x mais 4 elevado a 3 meios. Ou raiz quadrada de x mais 4 ao cubo, se você preferir a forma raiz. Qual é a melhor? Não sei. O que vai decidir isso é o que nós vamos fazer com a função f de x. A gente já sabe que o comprimento do arco, S, é igual à integral que varia de A até B, de 1 mais a derivada da função ao quadrado. Isso significa que nós vamos ter que calcular a derivada dessa função f de x. E, portanto, a forma de potência é um pouquinho melhor, é mais adequada do que a forma com raiz quadrada. Então, por isso, escolho essa forma aqui ao invés de raiz quadrada. Bom, vamos calcular a derivada, elevá-la ao quadrado para substituir aqui dentro da raiz que está dentro da integral. Bom, começamos pela derivada. F' de x é igual a 2, que multiplica. É uma potência, então fica 3 meios, que multiplica x mais 4, elevado a 3 meios menos 1. 3 meios menos 1 dá meio. Então, isso aqui é igual a meio. A derivada fica assim. F' de x igual a 3, já que o 2 cancelou o 2, que multiplica x mais 4 elevado a meio. Quando eu elevo ao quadrado, nós temos derivada ao quadrado, vai resultar, portanto, em tudo isso aqui ao quadrado. Fica. E aí o quadrado é distribuído para todos os fatores, para o 3 e para o fator x mais 4 elevado a meio. Fica 3 ao quadrado, 9, e x mais 4 elevado a meio elevado ao quadrado multiplica os expoentes. Dá 1. Então fica 1 ou nada, não precisa aparecer esse 1, né? Então fica 9, que multiplica x mais 4. Portanto, nós temos 9x mais 36 como resultado da derivada ao quadrado. Então, é o resultado desta parte aqui na integral. 9x mais 36. Não esquece esse 1 aqui, hein? Quer dizer, o comprimento do arco fica S igual
a integral de A até B, de 1 mais esse resultado, 9x mais 36, na raiz quadrada dx. Esse A e B é a variação do x, mas o exercício diz que x varia de 0 até 2. Então, nós temos a integral aqui com variação de 0 até 2. Portanto, o comprimento do arco, a integral de 0 até 2, de 9x mais 37 na raiz quadrada dx. Essa integral é uma raiz quadrada de uma função linear, uma função que tem x elevado a 1. Esse tipo de integral é resolvido por substituição simples, chamando esse radicando de u. Então, u é igual a 9x mais 37. Como consequência, nós temos o seguinte: o x varia de 0 até 2. Então, uma primeira consequência é que quando x é igual a 0, o u vale 0 mais 37, portanto, 37. Quando o x vale 2, o u vai ser 2 vezes 9, 18, mais 37, 55. Então, esses serão os novos limites da integral que vai surgir na variável u. Outra consequência é que o diferencial u é igual à derivada dessa função, 9, vezes o diferencial x. Ou, se preferir, dx é igual a du sobre 9. Eu prefiro dx igual a du sobre 9, porque nós temos que retirar esse dx quando nós reescrevemos a integral. Então, a gente já sabe que isso vale du sobre 9. Esse é o momento de reescrever a integral. A integral fica assim: o comprimento do arco é igual à integral com os novos limites de integração, de 37 até 55, da raiz quadrada de u, afinal de contas, a gente retirou tudo que está dentro da integral e chamou de u, vezes o dx, que é du sobre 9. Ou ainda, 1 sobre 9, já coloco para fora da integral, a integral de 37 até 55. Raiz de u é u elevado a 1 sobre 2. Comprimento do arco S é igual a 1 sobre 9, que multiplica u elevado a 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2, aplicado a 37 e a 55. Isso resulta em 1 sobre 9, que multiplica 2 terços, que multiplica aí o u elevado a 3 meios, aplicado aos 55 e depois aplicado ao 37. Então, fica 55 elevado a 3 meios, menos 37 elevado a 3 meios. E esse é o resultado da integral. Agora, usando uma calculadora, a gente obtém o valor aí, aproximadamente 13,54. Esse é o valor do comprimento do arco.